Hoje conversando com vocês um pouquinho a partir de uma situação vivida, né, com uma amiga que eu estimo demais e hoje eu estava cumprindo as minhas métricas de trabalho, né, na rede pública e voltando para minha casa com todo o resguardo necessário, né, eu a encontrei, nós conversamos um pouquinho, né, coisa rápida, mas a fala deste não eu trouxe a possibilidade desse si próprio pensar sobre. E aí, me debruçando em Nietzsche, não há fatos eternos, como também não há verdades absolutas, diz Nietzsche, né? E por que eu cito ele para iniciar a minha fala? Porque em dado momento ela me diz o seguinte: Rodrigo, é interessante, né? As pessoas estão todas vivendo de maneira normal, né? Com máscara, mas tocando a vida. Que fantástico! E eu sei que eu encerrei a conversa, não lembro como é que eu amarrei, né, a conversa e vim para casa incomodado com essa história do normal, né? Porque normalidade é, né, uma ideia que é complexa de ser definida, né? Vamos pensar, por exemplo, na modernidade sólida, né? Se eu tomar por base, né, todo o regime de verdades que me atravessou na modernidade sólida para definir normalidade, eu terei um conceito. Se eu agora, como migrante da pós-modernidade líquida, tomar por base elementos que eu trago associado a elementos do nascedouro da liquidez, eu vou ter um outro conceito de normalidade. Lembrem-se que na modernidade sólida era normal o marido espancar a esposa, né? Era normal. Inclusive a vizinhança fazia pacto de mediocridade. Havia um discurso interessante que era, né? Em briga de marido e mulher, né? Ninguém mete a colher. Na modernidade sólida, nós tínhamos as classes especiais nas escolas e eu fiz parte desse processo, vivi esse processo como educador, né? Onde as crianças, público-alvo de educação especial, ficavam geralmente numa sala de almoxerifado, porque tem grade, para não escaparem, né? Porque a ideia era uma ideia extremamente primata de educação, né? Eu nem vou chamar de educação inclusiva, né? Eles tinham tempos e horários diferentes dos demais, porque havia, né, um estranhamento por parte dos ditos normais, né, que de perto ninguém é normal, vamos começar por aí, né, no sentido de ter aqueles sujeitos fazendo parte daquela comunidade escolar. Vejam só, isto século passado, modernidade sólida, que foi onde eu nasci, e a maioria de vocês também, né? Então vejam que alguns conceitos, né, por exemplo, o de normalidade é perigoso de ser usado uma vez que ele anestesia a verdade genuína. Porque vejam só, quando alguém diz que, né, veja, está tudo normal, as pessoas estão tocando suas vidas, né? Talvez estejam se cuidando, né? Talvez estejam seguindo a métrica. Eu naturalizo, e é aí que eu quero chegar. Eu naturalizo, né, a ideia de que, né, nada sensibiliza o humano. Neste caso, nada sensibiliza o humano. Porque nós estamos com uma curva, né, que não dobra, com perdão da expressão, ela só cresce. Nós estamos com os municípios infestados de contágio por Covid. A pandemia nunca esteve tão efetiva como está, né? O vírus mutando, né, está atacando inclusive crianças, né? Nós estamos questionando, eu sempre questionei, né? Mas agora a ciência ou os cientistas em foco resolveram também questionar a dita cura, né? Que para mim não existe cura, existe uma recuperação, né? Uma melhora, né?
e por vezes nem sei se melhora, porque em alguns casos, né, as pessoas saem, né, daquele processo recuperadas, né, da Covid de maneira temporal, né? Vamos trabalhar com essa ideia, mas vejam só, todas sequeladas com elementos, né, que vão desde falta de palato, né, até atrofiamentos musculares, né? E por que eu estou dizendo isso? Para dizer que é impossível eu usar a expressão está tudo normal na sociedade de hoje. Eu não tenho hoje o poder como identidade que faz curadoria, trabalha com pesquisa aplicada, né? Estuda o rigor científico. Eu não tenho autoridade para dizer que está tudo normal, nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Porque se eu disser, né, que está tudo normal, eu vou trabalhar com uma concepção de normalidade que é minha. E se eu tenho poderes de gerenciar espaços partindo do regime de verdades que me atravessa e que de certa forma compila o meu regime de valores, eu vou governar com aquela ideia de normalidade. Então vejam só que a normalidade, ou o conceito de normalidade, ele vem para amenizar a verdade genuína, que é esta de uma vacina que tramita e que tramitando o vírus já está mutando. Nós não sabemos se ela vai dar conta do vírus instituído agora, porque eles estavam trabalhando com uma métrica do vírus, né, lá de princípio, e mesmo que eles coletem e estudem, né, em tempo real o vírus vai se institucionalizando para se tornar pertinente. O vírus deve ter lido Edgar Morin, né? Penso que o vírus leu Edgar Morin. A gente não lê Edgar Morin, né? O vírus lê Edgar Morin, porque ele sabe que ele tem que ser pertinente. Para ele ser pertinente, ele tem que se reinventar. O vírus se reinventa. Nós temos dificuldade, né, de atravessar a rua que a gente faz o trajeto há 30 anos porque tem medo de se perder, né? A gente vem de uma ideia, né? E aí entra a questão de normalidade, né? Turva, de normalidade turva. O que é uma normalidade turva? Eu trabalho com uma concepção de normalidade que me convém, né? E não trabalho com uma concepção de preservação e potencialização da vida. Porque veja só, né? Tudo o que não potencializa a vida, tudo o que não potencializa a vida é imoral e é indecente. Tudo o que não potencializa a vida. Então está longe de eu dizer, por exemplo, que a situação de hoje é normal, que João é normal, que Antônio é normal, que Maria é normal, que isto é anormal, né? Que autoridade tenho eu nesta altura da minha vida, com as leituras que eu tenho feito, de me colocar numa dimensão de sentenciar as normalidades? Isso é terrível. Viver a sentença das normalidades é negar a biodiversidade que nos faz. E quem é biólogo sabe do que eu estou falando. Quem é biólogo, quem estuda ciências naturais, sabe do que eu estou falando, né? Nós nascemos da biodiversidade. Nós nascemos da biodiversidade. Há cursos de pós-graduação em biodiversidade, lato sensu. Então vejam que eu não tenho autoridade para dizer que isto é normal e que isto não é normal. Na verdade, eu nem utilizo mais a expressão normal, porque para mim normal, né, acabou caducando com a modernidade sólida, né? É uma expressão que caducou com a modernidade sólida. Porque dentro de um regime diverso, dentro de inúmeras possibilidades de se reinventar, porque nós temos que aprender alguma coisa com este vírus, né? Que a gente aprenda pelo menos a ler Morin, né? Que a gente aprenda a ler Morin, pertinente. Às vezes, para ser pertinente, a gente tem que desvestir a casaca que vestiram na gente.
porque aquela casaca não é para a estação temporal que nós estamos vivendo. Então, vamos deixar de hipocrisia. Vamos deixar de hipocrisia, gente, né? Estamos vivendo uma pandemia aguda, sim. Nunca se falou tanto em vida e morte, lado a lado. Nós estamos com uma ciência, né, lutando exausta, porque ela foi atrasada, né? E você sabe o quanto a ciência ficou de mãos e pés atados por um tempo, em detrimento de que se entendia que, né, numa condição sacrossanta, o vírus iria embora, né? Quando viram que a coisa, né, era séria, resolveram gritar pelos poderes da ciência, né? E aí a ciência, né, dentro daquilo que podia, foi trabalhando, e eu digo para vocês como estudioso, a ciência está apanhando. A ciência está apanhando no vírus, né? Porque ele está sendo pertinente. Aí ele atualiza o seu regime de sobrevivência e nós estamos querendo conceituar o normal. Nós estamos querendo dizer o que é normal e o que não é normal. Nós estamos querendo dizer, né, que somos os sujeitos da moral e dos bons costumes. Gente, nesta altura da nossa constituição terrena, paremos de ser arrogantes. Paremos de querer ganhar no grito. E vamos trabalhar de maneira cooperativa. E vamos trabalhar de maneira civilizada. Antes de criticar, vá ajudar. Pare de criticar e vá ajudar. Sabe por quê? Porque a energia que você gasta criticando, ela é ínfima. Então vá ajudar. Vá ajudar, vá ser solidário, vai se ocupar com uma coisa mais interessante. Eu disse e repito, eu estou tão preocupado em ser alguém melhor que me causa estranheza quando alguém diz que consegue ser melhor, ajudar outros a serem melhores e ainda, né, fazer stand-up, né, de moralismos, né, do que é normal, do que não é normal. E me causa estranheza pessoas que vivem a diversidade, né, a aderirem a esta comida que foi posta no prato. Aderirem a essa comida que foi posta no prato. Porque o que tem que ficar claro para nós é que a verdade genuína trabalha com uma concepção que é mobilizar o humano para uma evolução interior. E essa evolução interior está longe de nós ficarmos tentando encaixotar sujeitos e situações dentro de uma ideia de normalidade, né? Até porque se nós fôssemos trabalhar com a ideia de normalidade em vértice, né? Quanta esquizofrenia, quanta, né, autocracia de poder distorcido tem por aí, que poderiam ser realmente patologias, né? Não vamos esquecer de Hitler, né? Que tem uma imagem extremamente interessante dele saindo da igreja, né? Saindo da sua igreja, né? Estava em oração, devia estar em oração, né? Mas veja que, né, ele tinha problemas, né, de conduta, se tratando de poder, de lidar com o poder, que é uma coisa muito complicada. E isso também é tóxico. Isso também, por vezes, né, pode ser sim um manifesto, né, de algo que não está bem no sujeito. Então, já que é para trabalhar com o normal, vamos passar a régua. Porque enxergar o cisco no olho do outro é bem fácil, né? Mas e você que grita, você que faz questão de dizer que é a poderosa, o poderoso, né? Qual é a necessidade, que problema de estima você tem? Porque, na verdade, pessoas que têm, né, essa necessidade de chocar, né, são pessoas que têm problemas sérios de estima. Não vou nem dizer nem de alta nem de baixa, de estima, né? Teriam que ir para os consultórios. Então, vejam,
nós não estamos em condição normal, e eu nem uso mais a expressão normal, né? Nós estamos numa condição de pandemia aguda, de tomada de consciência, de perspectiva de mundo e de entendimento de que este é um problema de todos e de todas. Nós temos que trabalhar com cidadania planetária. Simples assim.